A história da humanidade está repleta de doenças terríveis que causaram grande sofrimento e morte ao longo dos séculos. No vídeo de hoje, vocês vão conhecer algumas dessas doenças mais devastadoras da história, com detalhes sobre como ocorreram. Eu sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. 1. Peste Negra, 1347 a 1351. A peste negra, também conhecida como a peste bubônica, foi uma pandemia que assolou a Europa durante o século XIV, causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas de rato. A doença se espalhou rapidamente, resultando na morte de milhares de pessoas. Os sintomas incluíam febre, inchaço dos gânglios e manchas negras na pele. A falta de compreensão sobre a transmissão da doença e a ausência de tratamentos eficazes contribuíam para a sua propagação devastadora. 2. Varíola, século XVIII e XIX. A varíola foi uma doença altamente contagiosa, causada pelo vírus varíola, caracterizada por erupções cutâneas graves e febre alta. A varíola varreu o mundo, causando epidemias mortais. A prática da inoculação, que envolvia a introdução deliberada do vírus em uma pessoa saudável para provocar imunidade, foi um dos primeiros métodos de prevenção usados contra a doença. A erradicação global da varíola, graças à vacinação em massa, foi um dos marcos mais significativos da história da saúde pública. 3. Gripe espanhola, 1918 a 1919. A gripe espanhola foi uma pandemia de gripe causada pelo vírus influenza A, H1N1, que se espalhou pelo mundo após a Primeira Guerra Mundial. Estima-se que entre 50 e 100 milhões de pessoas tenham morrido devido à doença, que atingiu principalmente adultos jovens e saudáveis. Os sintomas incluíam febre alta, dores no corpo, tosse e dificuldade respiratória. A rápida propagação da gripe e a falta de vacinas eficazes contribuíram para sua alta taxa de mortalidade. 4. AIDS, década de 1980. A síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, é uma doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV, identificada pela primeira vez na década de 1980. A AIDS se tornou uma pandemia global que afetou milhões de pessoas em todo o mundo. O vírus ataca o sistema imunológico, enfraquecendo a capacidade do corpo de combater infecções e doenças. A falta de tratamentos eficazes no início da epidemia levou a um grande número de mortes e estigmatização dos pacientes. 5. Cólera, século XIX. A cólera é uma doença infecciosa aguda causada pela bactéria Vibrio cholerae, que afeta o intestino delgado. Durante o século XIX, a cólera se espalhou pelo mundo, causando epidemias devastadoras, especialmente em áreas com más condições de saneamento e higiene. Os sintomas incluem diarreia aquosa grave, vômito e desidratação rápida. A cólera foi responsável por muitas mortes evitáveis devido à falta de tratamento eficaz e medidas de prevenção. 6. Tuberculose, século XIX e XX. A tuberculose é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que afeta principalmente os pulmões. Durante o século XIX e XX, a tuberculose era uma das principais causas de morte em todo o mundo, especialmente nas áreas urbanas superlotadas e insalubres. Os sintomas incluem tosse crônica, febre, perda de peso e fadiga. A descoberta de antibióticos eficazes, como a streptomicina, ajudou a reduzir a incidência da doença. Malária, século XVIII e XIX. A malária é uma doença transmitida por mosquitos infectados com a parasita Plasmodium. Durante os séculos XVIII e XIX, a malária era endêmica em muitas regiões tropicais e subtropicais do mundo.
causando milhões de mortes a cada ano. Os sintomas incluem febre recorrente, calafrios, dores de cabeça e fadiga extrema. A descoberta de medicamentos antimaláricos como a cloroquina ajudou a controlar a propagação da doença. 8. Cólera, disenteria e febre amarela no Brasil, no século XVIII e XIX. Durante os séculos XVIII e XIX, doenças como cólera, disenteria e febre amarela assolaram o Brasil, especialmente durante os períodos de epidemias e condições precárias de saneamento básico. A falta de medicamentos de saúde pública eficazes e a falta de compreensão sobre as causas e tratamentos dessa doença contribuíram para a alta taxa de mortalidade em todo o país. 9. Leprose. Leprose, também conhecida como hanseníase, é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Durante séculos, a lepra foi uma das doenças mais temidas e estigmatizadas do mundo, devido aos seus sintomas desfigurantes e à falta de compreensão sobre sua transmissão. A doença afeta principalmente a pele, os nervos periféricos, olhos e as mucosas. Avanços na medicina e no tratamento da lepra ajudaram a reduzir a prevalência da doença em muitas partes do mundo. 10. Febre tifoide, século XIX e XX. A febre tifoide é uma doença bacteriana causada pela bactéria Salmonella typhi, transmitida através de alimentos ou água contaminados. Durante o século XIX e XX, a febre tifoide causou epidemias mortais em todo o mundo, especialmente em áreas com condições sanitárias ruins. Os sintomas incluem febre alta, dor de cabeça, dores musculares e erupções cutâneas. A melhoria das condições de saneamento e desenvolvimento de vacinas contribuíram para a redução da incidência da doença. 11. Cólera na Índia, século XIX. Durante o século XIX, a Índia foi atingida por várias epidemias de cólera que resultaram em milhões de mortes. A falta de infraestrutura, de saneamento adequado e superlotação e a pobreza contribuíram para a propagação rápida da doença. O médico britânico John Snow desempenhou um papel crucial ao desmontar a ligação entre a água contaminada e a transmissão da cólera, levando a medidas de saúde pública que ajudaram a conter a epidemia. 12. Influenza asiática, 1957 a 1958. A pandemia de influenza asiática, causada pelo vírus H2N2, aconteceu entre 57 e 58. Resultou em aproximadamente 1 a 2 milhões de mortes em todo o mundo. A gripe se espalhou rapidamente devido à globalização e à mobilidade crescente da população. A rápida disseminação da vacina contra a influenza ajudou a controlar a pandemia e reduzir a morbilidade e a mortalidade. Essas são algumas das doenças historicamente devastadoras que afetaram a humanidade ao longo dos séculos. A compreensão, prevenção e tratamento dessas doenças têm sido fundamentais para a melhoria da saúde pública e o controle de epidemias globais. Avanços na medicina, na vacinação e nas medidas de saúde pública continuam a desempenhar um papel crucial na prevenção e no combate a doenças em todo o mundo. Então, pessoal, eu, Viviane, fiquei realmente surpresa por todas essas doenças que assolaram o mundo. Algumas eu nunca tinha nem ouvido falar. Sem se falar que na pesquisa que fiz, vi que ainda existem muitas outras que não foram citadas aqui no vídeo de hoje. E eu vou esperar por vocês para me dizerem aí nos comentários se já conheciam e se sabem mais alguma que faltou ser citada aqui. Eu conto com vocês. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.